trabalho delas é bem legal. É porque o pessoal, né, o pessoal delas acabou interferindo. Agora, no final, falhou novamente. Maria, papai está trabalhando. Papai está trabalhando. No finalzinho, falhou novamente. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Sim, hoje está bem baixo, Léo, mas dá para ouvir. Ah, então. Beleza. Eu achei interessante, né? A Sebastiana mandou para mim anteriormente, falou, professor, eu posso fazer essa entrevista? E eu falei, pode sim, é uma coisa riquíssima que você vai fazer. Parabéns, né? Assim, pela iniciativa, né? Que você gostou do texto. Aí a gente já começa a ver, assim, o que nos chama atenção e tudo mais, naquilo que a gente, né, dentro da psicologia, inicialmente, nos chama atenção. A gente tem que avaliar esses pontos. Normalmente, o Sebastiana, e aí é bom você trazer esses pontos de embates que acontecem. Minha esposa, já comentei com vocês que ela é assistente social, e aí ela já coordenou, assim, vários grupos de profissionais, né, no CREAS, no CRAS, em casas de abrigo, e já foi até também secretária de assistência e gerenciou programas sociais. Ela pontua a seguinte questão para mim, ela falou assim, não é incomum, né, essa existência de conflito entre psicólogos e assistentes sociais. Na percepção dela, a maioria dos conflitos existentes entre esses dois profissionais é porque, muitas vezes, os profissionais não sabem qual é o seu papel dentro do grupo que eles estão atuando, dentro da proposta do trabalho, dos mecanismos, dos órgãos públicos que eles estão atuando. Porque o psicólogo, muitas vezes, acredita que ele tem que fazer clínica, e é proibido fazer clínica. A maioria dos trabalhos são trabalhos de diagnóstico, né? A gente vai perceber ali, a gente vai discutir, né, os casos, trabalhos de diagnósticos, de intervenção, normalmente de grupos, e de encaminhamentos para outras áreas dos setores públicos, CAPS-AD, né, Secretaria de Saúde, enfim, né, avaliação, né, às vezes, até de necessários de intervenção, polícia, Ministério Público, né, e que muitas vezes o psicólogo não sabe o seu papel e o assistente social também não sabe o seu papel. Porque os dois, não sei se vocês sabem, gente, em muitos programas públicos, o psicólogo não é contratado como psicólogo. Ele é contratado como técnico social. E o assistente social também não é contratado como assistente social. Ele é contratado como técnico social. A função é os dois unir conhecimentos oriundos da sua área, e como esses conhecimentos produzem essa interface aqui, né? Contribui, cada um não interferindo necessariamente na área de conhecimento. Então, normalmente, o que, né, o Simon comentou aí é que é um trabalho muito junto. O objetivo não é necessariamente eu fechar o meu trabalho, isso aqui é o meu trabalho do psicólogo, isso aqui é do assistente social. É eu ter conhecimento, eu ter percepção, conhecimento da expertise do conhecimento do profissional, e como que a gente pode somar e discutir casos e fazer propostas de intervenção, de caminhamento
dentro das áreas públicas do Estado Social de Direito, né? Porque o Estado ele tem que prover com isso que acontece na vida das pessoas. Bom, vamos lá. Gostei, viu, Sebastiana? Parabéns. Alguém mais quer falar sobre a percepção do texto, pessoal? Eu vou continuar agora. Sim, pode falar. O Matheus aqui, Léo. Sim, Matheus. Chegou alguém comentar sobre o projeto que os psicólogos e os assistentes sociais implementaram na escola, porque minha internet está ruim demais, aí está toda hora caindo. Mas eu achei muito interessante o projeto de enfrentamento contra a violência nas escolas, né? Tipo, tanto com uma realização do psicólogo, com assistente social, né? Eu achei bacana a ideia deles de tentar diminuir a ocorrência de violência nas escolas, né? Uhum. Até eles usaram, né, de brincadeira, rodas de conversa, também achei muito interessante. Ele dá uma ideia para a gente da atuação profissional, né? Creio que uma equipe interdisciplinar com essas duas interfaces normalmente promovem, discutem, desenvolvem, e dentro desses contextos, né? Que normalmente são contextos de vulnerabilidade, são contextos de risco. A pobreza, eu tenho aprendido isso, a pobreza, ela não é um defeito, né? Existe um tabu que todo mundo tem que ser rico, não necessariamente dessa forma. O que a gente tem que lutar são com posições de igualdade e respeito. E que, sabendo do contexto econômico que nós existimos, que nós atuamos, que é o contexto do capitalismo, ele promove muita diferença social. Diferenças. É um disparate, um antagonismo muito grande, que é muitos tendo pouco, né? E pouco tendo muitos. Então, esse disparate faz a gente pensar, né, aspectos de intervenção. A maioria das políticas dos programas, vai para essas pessoas, né? Porque a questão exclusivamente da pobreza é que deixa a pessoa em vulnerabilidade, quando você falou aí, né? Então, assim, não justificando o comportamento, Matheus, né? Mas o psicólogo vai compreender qual o contexto social que cria a violência, o perfil de violência, porque nós temos perfil de violência. Existe uma violência lá no Planalto? Existe. Em Brasília? Existe. Mas qual que é o contexto da violência da favela? Né? Quais são as características, né, que circundeiam essa violência, essa pobreza? O que isso gera? Existe uma questão aí baseada na questão social, porque você imagina que um pai que ganha um salário mínimo, né, e que trabalha de bicicleta, leva a esposa, deixa no trabalho de bicicleta, a filha, vai na esperança, né, do trabalho, chega lá, é humilhado, ele sai do serviço, toma cachaçinha e chega em casa mais agressivo, não aprendeu a receber afeto, ele vem lá, você já deve ter ouvido que todo violentador, né, todo abusador, ele é um abusado. Não necessariamente todo abusado será um abusador, mas todo abusador foi um abusado, normalmente. E aí gera um ciclo vicioso, o abuso. Ele não soube receber afeto e nem soube dar afeto. Então, quando ele está nesse contexto de um salário mínimo, a esposa um salário mínimo, pagar o aluguel, pagar isso, pagar aquilo outro, né? E tem 4 filhos, e sente a frustração de
de não ter aquilo que sonhou, nem a sua individualidade, mora numa casa assim, de 1 cômodo, 2 cômodos, e às vezes o casal, para fazer sexo, né? Faz sexo na frente de filhos, ou sai do lado de fora da casa, ou simplesmente ele não tem condição mais de fazer, aí ele procura outra mulher. E aquele filho que cresceu vendo a violência, né? Vendo o amigozinho do lado, que virou, de repente, um entregador de droga e ganhou dinheiro, depois ele vira chefe da boca e tem carrão, ele vê aí na possibilidade de crescimento. Então, esses contextos são contextos de vulnerabilidade. E como que o psicólogo, né, para dentro dessas, quando a gente fala que a gente tem que compreender o contexto social, como que, né, o trabalho dos dois é de quebrar esse paradigma Você saiu com ele. da dependência química. Veja só, todo o recorte que eu fiz para vocês. Desemprego, baixo salário, pobreza, dependência química, criança fora da escola. Isso já é um contexto social necessário a intervenção do Estado para dar esse ciclo. E esses dois profissionais, lá na ponta, foram encontrados como grandes aliados em intervenção de grupos, através de estratégias da família e tudo mais. Os programas da família não são mais exclusivos só de saúde, enfermeiro e médico. Agora eles têm educador físico, agora eles têm o psicólogo e tudo mais. Eu falo pra caramba, né? Eu falo assim, não, gente, vou deixar eles falar. Pessoal, agora eu vou falar assim, todo mundo fez a sua pergunta? Só puxar uma cadeira aqui, colocar o meu pé. Todo mundo elaborou a sua pergunta? Eu pedi para elaborar? Sim, Eu não consegui, Léo. Sim. Eu não fiz. Hoje eu vou começar falar as perguntas que fizeram e responder. Eu vou pedir, pessoal, para quem não está falando, colocar o telefone no mudo. Bom, eu vou fazer isso, tá? Eu não vi quem é que falou que não fez. Eu sei que uma pessoa falou que não fez. Mas eu vou fazer sorteio. E eu vou anotar os nomes aí dessas pessoas de... Foi a Estela. Eu que não fiz. Não fala não. Não fala não. Eu não privilegiar nem desprivilegiar de alguma forma. E você poderia não ser chamada, ou poderia ser chamada. Agora eu não tenho consciência disso. Depois que eu perguntei, que eu pensei nisso. Bom, vamos lá. Débora, fala para mim qual foi a pergunta que você fez. Professor, a internet tá ruim, tá cortando. A minha está cortando? Sim, repete, por favor. Qual foi a pergunta e a resposta que você deu? Tá, eu vou falar a primeira que eu fiz, pode ser? Sim, a pergunta. Eu coloquei o trabalho do assistente social na educação do município de Campina Grande contava com a participação de um grupo. Esse grupo tem aproximadamente quantos participantes? E são distribuídos em quais locais? Essa é a pergunta. Uhum. E qual a resposta? Coloquei assim, aproximadamente 65 profissionais, distribuídos nas creches e escolas de educação básica do município. As perguntas vão nos ajudar a contextualizar sobre o que a gente vai debater. Obrigado, Débora.
De nada. Já anotei esse nome aqui, Débora Santos, da aula 12 do 5. Fernanda. Eu coloquei a pergunta assim: o que os avanços teóricos e metodológicos e a própria prática profissional já demonstraram em relação à psicologia e assistência social? Aí a resposta: que não é suficiente e nem possível compreender questões psíquicas fora de um contexto social, assim como não é possível intervir nas questões sociais sem considerar suas expressões nos indivíduos concretos que são alvo das políticas. Muito bom mesmo. Corretíssimo. Né? É impossível avaliar o ser humano dentro desse contexto, sem uma visão psicossocial e sem a abrangência dessas políticas, né, da área psicossocial. Né? Então, vamos lá. Fernanda Cândido. Fernanda Cândido. Agora, Vanessa, para mim, qual é a sua pergunta? Resposta. Professor, Oi. você falou qual o nome? Vanessa, o seu mesmo, Silva Soares. Sou eu. É porque cortou na hora que você falou. Sim. Tá falhando? Qual, o meu tá falhando? Tá falhando. Lá Falhando muito. a gente não tá entendendo a sua fala. Eu fiz uma Vou pergunta falar assim. agora. Articular. Pode ir, Vanessa. Tá bom. A articulação entre psicologia e o serviço social pode se dar em dois grandes campos. Quais são eles? O campo da formação profissional e o campo da prática. O campo da formação profissional são muitas disciplinas da psicologia ou aponta para temáticas de interesses do serviço social. São disciplinas que abordam, exemplos de disciplinas que abordam a velhice e a infância. E o campo da prática, que é a articulação que se dá através, ora, da legislação que fundamenta e atuação desses profissionais, ora das atividades envolvidas pelos assistentes sociais e psicólogos. Boa, quer dizer, os dois, na formação, esses dois profissionais, tanto assistente social quanto psicólogo, dentro das suas formações, eles possuem áreas de conhecimentos parecidas para De compreender. novo, essa porra de internet, que se chama internet. Sim, pode se chamar de internet. Que isso, Estou gente? ouvindo. Isso é uma pergunta? Isso aqui, isso eu, hein? Simon gozando, fecha esse áudio, Simon. Gente, vamos lá? Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Agora sim, Léo. Agora Sim, tá. tá dando- Então, eu estava falando o seguinte, que a fase de formação do assistente social e do psicólogo, eles têm muito formação que são disciplinas que são parecidas, ou têm a mesma origem, ou às vezes são até as mesmas disciplinas. O psicólogo tem psicologia social, o assistente social também tem. Normalmente, o psicólogo tem disciplinas de psicologia, o assistente social também tem. E também contextos, né, de atuação dentro da dependência química, né, características da infância, da juventude, né, da terceira idade. E essas características contribuem para as devidas áreas quando estão atuando. Ou é um contexto de estratégia da família, ou é um contexto escolar, ou é um contexto de um grupo de dependente químico.
eles juntarem os seus conhecimentos para fazer intervenção dentro desses contextos. Eu vou pegar agora o Renato. Fala, Renato. Sim, Léo, eu vou começar do princípio, né? Qual o significado do termo interface, ou interface, né? E qual o princípio, e qual o principal objetivo do artigo. A interface é o elemento que proporciona uma ligação física e lógica entre dois sistemas, ou partes de um sistema que não puderam ser conectados diretamente. Então, a interface aqui é a ligação entre a psicologia e a sociologia. O objetivo principal é refletir sobre a interface entre o serviço social e a psicologia, no âmbito profissional. Lembrando que essa interface, né, mas normalmente o pessoal brasileiro mesmo, né, vem na língua portuguesa mesmo, interface, vem do serviço social. Gostei muito da sua primeira pergunta, para ver essa coerência que nós estamos estudando. Porque a partir de agora vocês vão ver interface. Na próxima aula vai ser a interface da psicologia na área da saúde. Tá? Então, eu vou trazer um caso na área da saúde para vocês de um hospital da Londrina. Isso mesmo. De um hospital da Londrina. Oi. Eu não sei se é só no meu, mas a sua voz está saindo muito parada. No meu também, eu não estou conseguindo escutar quase nada. No meu também, meu gente. também. A gente não está escutando. Mas está ruim, o Léo, não está legal. Deixa eu tirar então, o fone para ver se melhora. Está falhando. Tirei o fone para ver se melhora, pessoal. Melhorou? Melhorou. Muito. Por enquanto tá bom. Então, que bom. O bom dessa primeira pergunta sua, Renato, é porque ela mostra para a gente o que é a interface. É uma correlação, tá certo? No âmbito físico e lógico, que inicialmente não havia essa correlação. Sendo que, a partir de agora, o que nós vamos ver, nós vimos a elaboração da psicologia como ciência, compreendendo ela, né, a subjetivação do sujeito, da individualidade, a moral, a ética, tem esses cuidados. Agora, a gente vai analisar nas aulas as interfaces. Então, hoje a interface com o serviço social, na próxima aula será a interface com a saúde, e na outra aula será a interface com a justiça, né? Eu já estou com esses textos para vocês. Se falhar em alguma aula, a ordem é porque vai ser a aula que o Marconi, do CRP, conseguiu confirmar com a gente. Mas isso é os textos de interface. A outra coerência existe. O serviço social existe uma grande diferença. Quando você falou aí da sociologia, é que a sociologia ela vem trazendo um estudo da sociedade, né, dentro do desenvolvimento da sociedade, com as relações, os modelos de grupos, os modelos de sociedades, como a economia interfere, né, interferência cultural e tudo mais. O serviço social, o Simon pode até falar isso com mais propriedade do que eu, né? Ele vai mais além ainda dessa visão. Porque, normalmente, o sociólogo, ele é um cientista social. Quando ele forma, ele é sociólogo, ele é um cientista social. Ele faz análises. Ele consegue compreender a sociedade. Já o assistente social é um profissional que entende, ele tem uma visão muito parecida do desenvolvimento social que o sociólogo produz, mas ele é o profissional responsável de avaliar
intervir, encaminhar as pessoas, porque, por exemplo, olha, os assistentes sociais ele vai trabalhar dentro do CAPS, dentro de algumas faculdades que são fundações, por exemplo, vai ter assistente social. Nos colégios, os hospitais, não vão ter sociólogos, vão ter assistentes sociais, porque eles vão avaliar o contexto econômico, social, e muitas vezes ele vai buscar um amparo, ele vai encaminhar para um amparo psicológico, para o amparo da justiça, o amparo da saúde, dentro dos meios, dos mecanismos públicos. Ok? Então, a gente tem uma diferença desses dois profissionais aí. Já foi a Débora, a Fernanda, a Vanessa, o Renato, agora eu vou pegar o Simon, né? Esse texto tem que deixar o Simon falar. Qual foi a sua pergunta, Simon? Então, Léo, minha internet está péssima, péssima mesmo. Então, se cair no meio da fala, então não se preocupe. Sim. Então, a pergunta que eu fiz algumas, mas o que eu mais atenuei a ela foi qual a diferença da atuação de um psicólogo e um assistente social nas escolas municipais de Campo Grande. Eu não sei se nenhum dos meus colegas fez essa pergunta, porque a maioria das vezes que eu ia ouvir, minha internet caía. Sim. Então, foi essa pergunta, porque eu achei interessante devido ao seguinte fato. Muitas vezes as pessoas perguntam qual que é o papel do assistente social dentro de uma escola, ou qual o papel do serviço social. E o texto abrange essa questão muito, muito clara e separa o papel do assistente social e o papel do psicólogo com muita veemência. Aí, como resposta, eu coloquei os psicólogos atuam diretamente com os alunos, mas que se refere aos aspectos de comportamento. Já os assistentes sociais é destinado ao acompanhamento às famílias dos alunos, com o intuito de entender os elementos sociais, econômicos, que permeiam a realidade da população atendida, em sua grande maioria com a questão de risco social, ambiental e de baixa renda. Então, eu achei essa questão bem clara e objetiva. Sim, olha como é que consegue compreender, né, a questão da... Qual que é a situação deles? A situação de risco, de vulnerabilidade, que façam que haja uma intervenção, né, dentro desse modelo, para, inclusive, fazer a quebra do ciclo vicioso, né, desse modelo. Bom, vamos lá. Então, deixa eu anotar aqui. Simon. Sim. Ok, pessoal. Vamos lá. Vou fazer agora com vocês algumas pontuações, tá? Vou até aumentar o volume aqui, para não ficar baixo. Ô, Léo, eu também quero fazer uma pontuação. Faça. A minha pontuação é para as pessoas pararem de ter preconceito com o povo do serviço social. Mas, sério, nossa, existe um preconceito muito grande com o povo do serviço social. Chama nós de profissionais de ponta, chama nós de profissionais subalternos, enfim, existe muito preconceito. Então, quando vai para a prática e entende que é uma, como diz, é uma ciência que nós estudamos também, as pessoas ficam um pouco mais reflexiva, mas no caso, eu estava até conversando com a Sebastiana, onde eu estudava, nós tínhamos um conflito muito grande com o povo de administração, que ele chamava quem não sabe o que quer vai para serviço social. Isso aí é o profissional para ajudar o pobre, né? É o profissional para fazer cesta básica, né? Ô, Léo, eu nunca ouvi falar isso, não.
E eu admiro muito o profissional do serviço social. Eu acho ele, assim, fundamental para a população de baixa renda, seja em escolas, seja em hospitais. É um preconceito realmente que eu não conhecia. Nossa, Tati, é um preconceito muito grande que existe. Tanto é que até dependendo de onde está inserido, até mesmo no hospital, tinha uma colega minha que estagiava no hospital. E os próprios enfermeiros ou até médicos criavam uma rixa com o assistente social do hospital e, às vezes, criavam alguns etiquetas. Falavam assim, lá, aí vem o enjoado, aí vem aquele que não sabe o que quer. Enfim, bom, nessa aqui tem um preconceito muito grandinho em relação a quando fala que você é assistente social ou é formado em serviço social. Isso aí. É uma fala também muito forte dos assistentes sociais, né? Porque ó, já vem requerer alguma coisa. Isso mesmo. Né? Lá vem requerer. Uma coisa que eu aprendi, e aí, gente, eu tenho que falar, eu gostaria de trazer minha esposa aqui para conversar com vocês, ou o Simon aqui também, que pode ir representando, né? Eu deixo muito à vontade, porque conhecimento é construção. Eu tinha muito preconceito com a área. Eu tinha, né? Quando a gente se conheceu, eu a conheci, já tem 12 anos que a gente se conhece. Então, eu falava do serviço social, eu falava assim, assistente social, assim, tudo bem que eu sou pobre também, assim, mas ajuda pobre, fazer cesta, ela tem horror. Ela faz, e outra, ela fala assim, sabe qual o problema também? É que muitos assistentes sociais não têm a percepção também de qual que é o seu papel e não se pontua com relação a isso, de qual que é o seu papel. Porque o assistente social ele não é para distribuir bolsa, o assistente social não é para quando chegar, tá assim, por que eu falo isso? Teve uma cidade que, quando ela foi convidada para ser secretária de assistência, quando ela, no primeiro mês que ela tomou consciência de que ela está, a prefeitura, assim, quase 50% da cidade, uma cidade pequena, recebia de cesta básica. Ela cortou a cesta básica de todo mundo. Você faz o contrário do que a assistência social faz. Ela falou assim, não é esse o papel da assistente social, distribuir bolsa. Porque virou um mecanismo de dependência. Um dos objetivos da assistência social é não criar dependências, né, essa relação, você como psicólogo vai entender isso. Então, quer dizer, se eu tenho o direito da bolsa, se eu tenho o direito da cesta básica o resto da minha vida, eu não vou precisar fazer mais nada, não. E outra coisa, tem alguma coisa errada nessa cidade. Quase 50% das pessoas realmente precisam de cesta básica. E aí o prefeito chegou e encarou ela e falou assim, não, você não vai fazer isso. Ela está assim, é claro que é cabide de votos. Ela virou para ele e falou assim, olha, se você vai se responsabilizar, eu não me... Ela é meio durona, sabe? E se tiver que chamar ela de criança, eu não importo com isso, não. Porque assim, eu estou fazendo o que é o correto. Ela falou assim, se você vai se responsabilizar, eu não vou me responsabilizar como secretária de assistência. Você me contratou para ser secretária de assistência. Segundo ponto, você é obrigado pelo governo federal. Já, na hora da prestação de contas, vai ver que você está errado. Vamos começar a avaliar os índices, que a gente tem que preencher os formulários. E eu não vou mentir. Então, aí eu fui assim, mas então cortou, e aí? Tem gente que é pobre mesmo, ficou sem cesta. Falei assim, não, nós fizemos um recadastramento, e em pouco mais de um mês desse recadastramento, nós baixamos para realmente quem precisava, porque aí depois vinha um outro falar assim, mas tá vendo, cota é para negro, mas fulano não é negro. Tá errado? Compreende a diferença? Aí ela falou assim, depois a gente foi colocando, gente, 20%. Ela tá assim, não chegou a 20% das pessoas, porque a maioria das cidades pequenas tem essa característica mesmo. São cidades que as pessoas vivem no grupo rural, né? Indústria, comércio forte. Imagina que, por exemplo, Valadares se fortalece. Aí o pessoal aí, olha, de outras cidades que traz o seu dinheiro investindo dentro de Valadares, porque está trazendo parte da sua renda da cidade para essa divisão aqui macro.
Então, não existe isso na maioria das pequenas cidades. Então, o índice normalmente é um pouco maior. E outra, existe uma condicionalidade. Todo programa social, ele não foi feito para durar muito tempo a pessoa. Eles são condicionais, ou seja, para você, já que você recebe uma cesta, para você poder, durante certo tempo, fazer a oficina de curso de doceira, curso de salgado, curso de não sei mais o quê, e com tanto tempo você vai deixar de receber isso. Assim, a maioria das pessoas já criou vínculo já afetivo, social de recebimento da cesta. Compreende isso, pessoal? Então, a visão que a gente carrega, que ela é para os coitadinhos, ela tá assim, olha, o profissional da justiça não é o advogado. O advogado, né, ele é aquele que luta na promoção de direitos, né? Ele é aquele que luta em favor de um direito, sendo de uma pessoa que tem esse direito ou não. Tá assim, o profissional da justiça é o assistente social. É porque ele que vai buscar os mecanismos das leis que foram elaboradas para justificar a necessidade da pessoa no uso desse mecanismo. Se ele tem bolsas, né, para alguma faculdade, se ele tem algum auxílio, programa de Bolsa Família, e tudo existe, né, uma legislação da coerência, da condicionalidade, da temporalidade e tudo mais. Então, a maioria das pessoas não tem conhecimento realmente, assim, sabe? Acham uma profissão bonita, porque você está lá dentro do hospital municipal, chama o assistente social. Cadê? Não tem o assistente social que eu quero reclamar. Né? Então, ele é um profissional que está mediando muito os papéis. Enquanto nós somos um profissional que lidamos muito com assistente social, em muitos contextos, o assistente social ele fica mediando para vários outros. Ele faz encaminhamentos para vários outros, porque a maioria das pessoas não tem percepção do seu direito. Ele vai avaliar a condição de vulnerabilidade para fazer esse caminhamento. Outra coisa também, outro preconceito, é considerar que o assistente social, ele é o profissional só para pobre. Aí a minha esposa fala assim, meu bem, você acha o quê? Que na classe média alta não tem espancamento, não? Beber água. Ai, gente. Você acha que na classe média alta não tem abandono de filho, não? Eu já atendi filhos de médicos que foram abandonados. Abandono afetivo, não abandono físico. E o filho do médico virava e falava assim, a mãe, quando trouxe, virou e falou assim, a gente custou trazer ele ao psicólogo, porque a gente sabia, eu lutei com ele, né, com o filho, porque eu falava, vão, meu filho. Ele falava assim, não, mamãe, eu não vou, não. Gente, meu paciente, não, mamãe, eu não vou, não. Porque chegar lá, eu vou ter que falar mal do meu papai é conhecido. Compreende? Eu já atendi também esposa de médico, que ela estava com óculos deste tamanho, na hora que ela baixou o óculos, o olho roxo. Então, quando ela fala, a gente conversa assim, olha, o assistente social é para a classe vulnerável, é a mulher, é o idoso. Tem idosos que têm aposentadoria aí de 15 mil, 20 mil na cidade. E os filhos estão sugando essa aposentadoria. Ficam com um cartão de recebimento, faz empréstimos. E, de alguma forma, é feita alguma denúncia, e aí esse profissional, ele é o primeiro. Ele é o primeiro a ser chamado para ver quais são os mecanismos, se é a polícia que vai fazer a intervenção, para começar a entender como é que vai fazer um plano de intervenção para essa situação. Né? Ao mesmo tempo, também, teve uma vez que a gente estava conversando na cama,
Aí ela fala assim, é claro que a gente tem que cuidar do idoso. Minha esposa quebra muito paradigma meu, né? É claro que a gente tem que cuidar do idoso, né? O idoso normalmente ele é deixado da família, ele perde a função social, ele perde a função econômica, tudo isso faz o idoso ser colocado de lado. Mas a gente não pode deixar que, em muitos casos do idoso, até assim, meu bem, eu já acompanhei casos de idoso em que eu fui atrás de todos os filhos, porque ele precisava ser cuidado, porque estava morando sozinho, em condição assim, na cama, cheio de merda, mosquito, entendeu? E não era porque ele era pobrezinho, não. Ele não era rico, mas também não era pobrezinho. Mas o fato do abandono dos filhos. Normalmente, o juiz, a gente faz um encaminhamento para o Ministério Público, normalmente o juiz manda um dos filhos buscar. Mas quando eu fui ouvir o relato das 3 filhas e de um filho, ele abusou basicamente dos 4 filhos. De tudo quanto é forma que você pensar. Isso eu e a psicóloga, nós descobrimos. E agora ele se vitimizava, né? Ele queria muito, porque, claro que houve um arrependimento dele, daquilo que aconteceu e tudo mais, ele entendeu. É claro que tem muita perversidade, né? Quando a gente entra na psicopatologia aí, como psicólogo, a gente faz essa leitura, existe muita perversidade dentro desse processo todo, de abuso de pai, filhos, né? E tudo mais, seja no âmbito do que isso acontece. Existe psicopatia até. Só que ela falou, normalmente quando isso acontece, o juiz manda os filhos ficar com o pai. Né? É ordem judicial mesmo. E o juiz pede laudo meu e do psicólogo, do assistente social e do psicólogo. Só que nesse caso, quando a gente levou isso para o juiz não vai forçar um abusado ficar do lado da sua história, daquele que provocou o abuso. E nisso, o psicólogo, ele teve uma conversa séria comigo e com o psicólogo falando do efeito disso na vida do abusado, daquilo que condicionava a vida dele. Então, colocar em um abrigo mesmo, de idosos. Léo? Oi. Desculpa interromper, mas é que o Matheus está esperando um tempão para ser aceito. Aí ele está pedindo para eu te falar. O Matheus. Mas olha só, não apareceu para mim, gente. Espera aí. Ele falou que está esperando tem um tempão já. Agora apareceu aqui. Beleza, obrigado. Não apareceu para mim, mas é porque estava escondido o link dele. Obrigado. Compreendemos melhor, gente? Todo mundo tem, assim, ter a consciência do papel do assistente social. Ele não é só para o pobre, né? Ela me ajuda a desconstruir essa visão sendo só do pobre, do dependente químico, do drogado. Então, é o médico. Também, olha só, eu também já atendi médico que falou assim, eu já fiquei uma noite acordado, preso no meu quarto, eu e minha esposa e minha outra filha, porque meu filho estava drogado. Se eu saísse, ou eu matava ele. Falou desse jeito. Se eu saísse, ou eu matava ele. Né? E tá assim, só depois que o efeito da droga passou, que eu pontuei algumas coisas para ele, e a gente foi levar ele para a clínica. Primeira coisa, chegou lá, assistente social. Né? Assistente social estava lá, para a gente fazer a intervenção. E aí, quando eu falo para vocês do caso das mulheres, muitas das denúncias da classe média e classe média alta, ela não acontece. É aquela família bonita lá do quadro, sabe? Tudo bonitinho. Mas é uma família muito violenta, doentia. Os modelos de família. Não acontece porque eu ouvi da minha paciente falando assim, doutor, e eu falava, não me chama de doutor porque eu não tenho doutorado.
Só que depois eu parei de ficar falando isso para ela, porque eu vi que tinha muito a ver com a vivência dela, porque é uma família que tem muitos médicos. Ela falava assim, ela não é minha paciente mais. De graças a Deus, a gente já conseguiu muita coisa dessa emancipação. Mas semana passada, ela procurou para indicar uma grande amiga dela. Ela falando assim, doutor, eu não posso fazer denúncia dele. E ela não fez, gente. Tem 2 filhos. Ela não fez denúncia do seu esposo, que a agrediu de maneira violenta. Com óculos desse tamanho assim. Com bolsinha, toda refinada. Uma delicadeza, eu não posso. E ele virava para mim e falava, se você... Ela tá assim, eu vou te denunciar na hora da briga, né? Eu vou te denunciar, tá? Denuncia. Ele tá, denuncia. Se você me denunciar, vou aparecer na página de jornal, muitos pacientes meus vão ver que sou eu. E aí, o meu emprego vai no lixo por causa de você. Por causa de você. Falou assim, como que pode? Eu apanhei e o emprego dele vai no lixo por causa de mim. Como que pode? Eu falei, gente, é muito perverso isso. É muito perverso. Porque uma característica forte do perverso é sentir prazer com a dor do outro, né? Sentir prazer com a dor do outro. Aí, e ainda coloca a culpa nela, se ela fizer a denúncia, aí ele fala, aí o meu dinheiro vai acabar e eu não vou poder te dar aquilo que eu te dou. Existe um ganho secundário, existem algumas questões aí, mas é justamente que a gente trabalha, tanto no serviço social e principalmente na psicologia, é a emancipação psicológica, emancipação efetiva, da não relação de dependência, de acreditar que ela realmente depende disso, né? Bom, fiz Você gostaria de falar mais alguma coisa, Simon? Eu acho que eu consegui, para quem ainda tem pouca percepção, se alguém ainda tinha pouca percepção da atuação do assistente social, contextualizar um pouco isso, né? Antes de entrar na questão do texto e tudo mais. Foi perfeito, professor. Só queria apontar uma coisa também interessante, é o seguinte, nem tudo que o assistente social defende significa que ele acredita naquilo. Tem coisa que o assistente social defende é porque está no projeto ético-político dele, está naquilo que ele fez o juramento. Então, existe coisa que acontece que o assistente social tem que ir lá fazer um parecer, fazer um relato, tem que fazer um estudo de caso e blá, 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 mas porque é um direito da pessoa, não significa que aconteceu aquilo que o assistente social está levantando bandeira, está defendendo, não. Se é um direito, tem que ser executado, não significa que pode se ignorar a sua posição simplesmente porque eu não acredito. Não, existe um código de ética, existe um conselho que rege por trás disso. Então, tem muita gente que fala assim, porque o assistente social fez isso, ele não viu tal atuação. Eu falo assim, mas, gente, vocês precisam entender que existe uma instância maior que o assistente social, existe um juramento maior que o assistente social, existe um projeto ético-político do assistente social, que é um projeto maravilhoso, é um projeto de, como diz, que nós estudamos mais de um período, porque é um projeto denso, e a gente vai ver nas estruturas, nas entranhas desse projeto ético-político, que o serviço social vai lutar pelos direitos, vai fazer essa garantia, mesmo que ele não acredite, mesmo que faça que é uma coisa hedionda, porque teve uma parte que nós tivemos que fazer estudos de casos com a família de um homem que matou o pai, o sobrinho, e estava lá depois... precisou fazer um estudo de caso para fazer uma transferência. Nós não acreditávamos naquilo, mas nós precisávamos porque existia algo maior que nos regulamentava naquilo. Isso aí, né? Você me lembrou muito daquilo que a minha esposa fala comigo, eu falo abusador, ela fala o autor da violência. Sim. Né? Ela fala muito essa palavra comigo. O autor da violência. Então, assim, por mais que pareça, por que a gente não vai, igual, por exemplo, são 2 bandeiras, no próprio texto está falando, né? E normalmente esses 2 profissionais lutam contra a diminuição da lei da idade penal. Esses 2 profissionais lutam. A luta antimanicomial é uma bandeira dos 2 profissionais.
a liberdade, diversidade de gênero, é uma bandeira desses dois profissionais. Aí você vira e fala assim, né, as pessoas viram e falam assim, mas o preso tem salário, o trabalhador aqui desempregado não tem salário, aí eu estou pagando o preso. Não é isso? Uhum. Né? Aí alguém sabe me falar o que rege essa lei do presidiário que ele recebe? Quem sabe falar aí, pessoal? É o auxílio reclusão. Quem sabe me falar aí, pessoal? Tá vendo que muitas vezes é o senso comum? É claro que o senso comum, né, o senso comum me faz pensar que é um absurdo, até moral, o governo pagar para a pessoa ficar presa. Né? Só que o auxílio reclusão, se você fizer um levantamento, ela falou comigo que menos de 5% dos presos têm direito. Não é todos os presos que estão presos. Não é todo a pessoa que está lá na cadeia que tem esse direito. Porque existe característica que ele tem que atender esse perfil. Normalmente, tem que ser um trabalhador de carteira assinada. É um trabalhador de carteira assinada. Me fala, gente, qual que é o bandido que tem carteira assinada, que estava trabalhando no ato do delito dele? Me fala. A maioria não tem esse perfil. Outra coisa, não é para ele, é para a família dele. O filho, para que o filho não caia em situação de violência. Tenha condições. Oi? E ainda depende da renda familiar ainda. Se passar do teto lá estabelecido pelo INSS, ainda não recebe esse auxílio. Ele não recebe ainda. Então, Léo, você fez eu lembrar. Sim. Léo, você fez eu lembrar de uma situação que aconteceu comigo na assistência social. Eu fui dar uma palestra no Acessuas, que é o programa de acesso ao trabalho. E estava falando sobre direito trabalhista e uma pessoa... Aí caiu na parte de auxílio reclusão. Aí uma pessoa lá levantou para mim e falou o seguinte: eu não acredito que você ainda fala sobre auxílio, eu não acredito que você é a favor disso. Tomara que alguém mate a sua família e depois a família dele sai ganhando esse salário. Isso é um absurdo. Aí eu falei assim, não, peraí, vamos lá, vamos contextualizar. Aí todo mundo virou aquele movimento na sala. Eu falei, ok, agora vamos explicar. Aí, na sorte que eu tinha pegado estatística, não lembro mais na época, não. Isso foi em 2014. Aí eu peguei a estatística, falei assim, você sabe qual é a porcentagem de pessoas que recebem auxílio reclusão? Diz que é todo mundo. Eu falei assim, então tá. Peguei a tabela dele, acessei o site do INSS, tá lá os relatórios efetuados. Eu falei assim, olha aqui, Atana. Aí isso, mas como menos assim? de 5%. Exatamente. Aí eles ficaram tipo assim, mas como assim? Aí eu falei assim, não, porque para receber esse auxílio, existem critérios. E a maioria das pessoas que são... Maioria não, né? Quase toda a grande população carcerária que é preso não enquadra nesse perfil. Aí, tipo assim, aí todo mundo saiu da sala, tipo assim, enfim, a reunião terminou pautada nesse assunto e pelo menos desconstruiu aquele pensamento que se você fosse preso, você já tinha acesso àquele dinheiro. Para mim foi gratificante aquele dia. Tá vendo? Né? E o Estado de Direito está aí para preservar, né? E, assim, para ele não vai para ele, vai para a família dele. E se a família dele ainda não atender o teto que é necessário, ele não vai ter direito. Simples assim. Simples assim, né? Se ele ainda parecer que tem o perfil, ele ainda não vai ter o direito, né? E existem as questões de condicionalidade e tudo mais. Então, são várias temáticas, né, que lembra, gente, quando a gente falava lá, olha, da mesma forma em que existe uma representação social do psicólogo, todo psicólogo é doido, né? Qual que é a representação social sobre o assistente social? A gente está saindo desse universo consensual para um universo reificado, que é o universo da explicação dentro do âmbito científico,
né, acadêmico, para a gente compreender como que esses programas, eles acontecem e eles são desenvolvidos. Tá ok? Vou fazer o seguinte, são exatamente 8h15, horário do intervalo de vocês. Eu preciso dar uma comidinha certa duas crianças ali, e eu já sei que eles foram lá em cima, minha esposa está dando aula no curso de serviço social, e eu vou ter que ouvir algumas coisinhas aqui, vou lá chamar a atenção deles e dar comida. Eu acho que esse processo tudo eu demoro 10 minutos, eu não vou fazer meia hora de intervalo. Eu demoro uns 10 minutos, aí eu volto para a gente continuar dentro do texto. Tá ok, pessoal? Ok. Sim, senhor. Beleza? Ok. Então tá joia, então. Ok, Leandro. Vou colocar aqui no mundo que está na hora de eu falar mais forte. Eu falo, olha, o papai falou isso com vocês e vocês não cumpriram com o combinado. Está na hora da gente, né, dar aquela lição de moral e tudo mais. Só um minuto. Vou lá.
Estamos de volta, minha gente. Olha eu aqui de novo. Né? Podemos recomeçar, pessoal? Podemos. Vamos lá, então. Agora eu vou fazer... eu achei interessante, então eu vou comentar. Não vou perder a oportunidade, não. Eu fui lá em cima chamar as crianças, dando aula, né? Aí ela, falando para a turma dela, falou assim, gente, quando nós estamos no nosso mundo, né, o nosso mundinho, a gente não tem percepção, e aí, né, a sociologia já traz para a gente o conceito de alienação, é quando eu não tenho concepção daquilo que está exterior a mim, da realidade. Ela falando assim, tem coisas que para a gente assim não faz sentido, e que a pobreza coloca as pessoas em vulnerabilidade. A minha esposa comentando para a turma dela que quando ela tinha acabado de formar, ela estava fazendo uma visita social, e ela fazendo dieta, né? E estava com outro profissional, enquanto outro profissional falava, ela pegou uma maçã e começou a comer a maçã. Aí tinha uma criança perto. E aí essa criança perto... Só um momento. Maria, papai está trabalhando, Maria. E aí essa criança perto, quando ela ofereceu a maçã, pegou a maçã da mão dela e jogou no chão. Aí a mulher virou para ela e falou assim, ô, senhora, desculpa. Ela nunca comeu maçã. Ela tá achando que a maçã é uma bola. Que ela jogou para ver se quicava, né? Ela ofereceu para a criança, se aceita a maçã. Então, ela falando o quanto que, às vezes, a pobreza, a gente acha que é algo que, basicamente, não existe, está tão distante, e que, muitas vezes, ela é fator de causar revolta, né, isolamento entre as pessoas, entre a pessoa, né, aquela sensação de satisfação, porque, muitas vezes, você está com fome, nós não somos ricos, né, você que está aí agora, mas se a gente falar assim, eu quero comer, sei lá, um hambúrguer, não estou falando prato chique, eu estou falando de coisa boba. Eu quero comer um feijão tropeiro, eu quero pedir uma pizza, da mais baratinha que seja. Isso não é realidade de muita gente. Vamos lá. O objetivo desse artigo, fazendo uma contextualização, é trazer a interface, né? A gente pode perceber isso muito forte. Isso que o Renato falou, uma relação coerente dentro de uma lógica física e uma lógica física e uma lógica dentro da área de conhecimento que existe de relação entre essas duas áreas, no campo teórico e no campo profissional. Por isso que muitas vezes foi falado dentro do texto a questão aí dos conhecimentos em comum produzido por esses dois profissionais, da área de conhecimento também de formação, na fundamentação que essas duas áreas têm. Então, tem disciplinas que são comuns a esses dois cursos, o serviço social e a psicologia, que outros cursos também não têm, né? Então, vai trazer os pontos de aproximação entre os dois campos, enfatizando, né, a emergência e a relação do psico, que normalmente está lá do psicólogo, e social, que normalmente pensa-se que é do serviço social. O objetivo não é separar, né? O objetivo é trazer sobre essa ideia, e aí a Sebastiana viu uma questão, teve também uma questão individual, né, dos profissionais nessa situação, mas quando eu converso, existe, sim, alguns grupos, algumas divergências, e esses grupos acontecem por muitos não compreender, qual que é o espaço de atuação, o papel de cada um. Então, isso pode ser um dos fatores de provocar conflitos, né? Minha esposa fala muito que ela teve que intermediar, como no papel de gestora, coordenadora, secretária de assistência, intermediar esses dois papéis.
então ela teve que ler muito para subsidiar os profissionais naquilo que eles deveriam desenvolver. Os dois conselhos trabalham muito juntos, têm temas muito relevantes de bandeira juntos, por isso existe, né, ao mesmo tempo, um trabalho de convergência, de trazer esses dois profissionais cada vez mais perto. Então, você pode ter certeza, mesmo que você trabalhe com clínica, dentro do seu consultório, é possível que em algum momento você seja demandado por um ente público, ou seja, por algum órgão público, e esse órgão público vai ser mediado por um assistente social, então um juiz pede para você um parecer de algum paciente seu, por exemplo, alguma coisa que pode acontecer, né? E, gente, não fica achando que isso é distante, porque isso não é. De repente, você está atendendo um paciente que surta, né? E provoca alguma questão aí na família, a família pede intervenção, e aí fala que já está fazendo acompanhamento psicológico, então você vai receber alguma visita, vai ser pedido para você um laudo, você vai ter um contato, ou então, algo também muito provável, até mais provável, que a maioria dos psicólogos, quando se formam, vão trabalhar justamente na área pública. Então, eles trabalham, assim, 2 empregos, né? Vão trabalhar de 30 horas ou 20 horas na área pública e devota parte de um tempo em uma clínica, desenvolvendo trabalho de clínico. E quando você vai trabalhar dentro da área pública, o profissional que você vai ter mais contato é o profissional de serviço social. Bom, tá bom, coloca lá na pia. E aí a gente tem 2 exemplos da interatividade desses 2 profissionais. Um lá em Campina Grande, né, na Paraíba, né? Os psicólogos vão trabalhar dentro, psicólogos e assistentes sociais são chamados para uma demanda de uma escola, né, na área educacional, e ali tem todo um contexto, gente, desculpa. Aqui, ó, o Joãozinho. Vai guardar o brinquedo e depois vai ver o Joãozinho. Guarda o brinquedo primeiro, os brinquedos. Desculpa. Se eu tivesse dentro de sala, isso não estaria acontecendo. E aí tem todo um contexto do qual essa equipe multidisciplinar, né, dessa quantidade dentro das escolas de Campina Grande, como que eles vão fazer o diagnóstico e as propostas de intervenção dentro dessa área. Né, que eles vão trabalhar, na maioria, em comunidades de risco social e ambiental. Então, sempre parou para pensar que os bairros, não vou falar são os bairros mais pobres, são os mais distantes, porque tem bairros ricos, né? Porque assim como tem os guetos da pobreza, tem os guetos dos ricos também, que ficam distantes. Mas você vai parar para avaliar que a maioria dos bairros, onde crescem as favelas, né? As chabolas do espanhol, as favelas, elas estão também em área de risco ambiental. Eles são tão excluídos, estão perto, normalmente, de essas comunidades mais pobres, normalmente. Está perto de algum lixão, ou são casas em cima de parafitas, né? Que é aquelas casinhas em cima de rios, em cima de beira de mar, né? De lagoas, né? Tudo isso acontecendo. Dá licença. Pronto. Jesus amado. Pai, por que eu não tô vendo? Você já guardou? Então você pode ver. Não tá me ajudando. Bom, então esses são os contextos. Então, compreendendo, né? Eles vão, os psicólogos e assistentes sociais vão buscar os elementos sociais, econômicos, que permeiam essa realidade da população, na maioria da comunidade social ambiental de baixa renda. Dá licença, Maria. Deixa o papai trabalhar.
e que muitas vezes causam, né? Agora, você imagina, gente, eu já fiz um estágio uma vez que eu fiquei 40 dias trabalhando em entrevista com presidiários. É uma loucura, gente. É uma loucura. Alguém aqui trabalha no sistema prisional? Já teve essa experiência de trabalhar no sistema presidiário, gente? Já tive. Você, Renato? Sim, em 2006. E como é que foi essa experiência? O que você fazia? Na verdade, a gente tomava conta dos presos nessa época. É uma loucura. Eu sou medroso, né? Mas eu precisava de dinheiro para pagar a faculdade. E foi uma remuneração legal, assim, desses 40 dias de trabalho. Imagina que isso é mais ou menos 2004, 2003. Então, eu não esqueço o valor, eu recebi R$900 para trabalhar 40 dias. Esses R$900 na época. Era mais de um salário, mais de 2 salários, se não me engano. E é uma tensão por estar lá dentro. E eu tinha que ficar numa salinha dentro das celas, na frente das celas principais, tinha uma salinha perto onde fica cada um, que fica o agente penitenciário, separado com cada detento, e fazendo um questionário do governo do estado para elaborar o perfil desse presidiário. Gente, a pobreza causa raiva. Então, assim, quando você nasce em situações dessa que eu falei, aí a gente vira e fala assim, ô professor, mas tem a moralidade. Mas, professor, o que é certo é certo. A gente não está falando disso. O que é errado é errado. A gente não está falando disso. Imagina quando você cresce no conceito de uma família em que não trabalhou nem esses aspectos da moral como ser humano, como ser indivíduo. Que ele não conhece o que é uma maçã, o que parece absurdo para a gente isso. E que quando ele vê uma pessoa, ele agride. Quando uma pessoa aparenta ser mais do que eles. Eu trabalho na rede particular de ensino também, num colégio público, num colégio particular grande da cidade. E teve um dia que entre nós professores, alguns professores também dão aula na rede pública. Aí a gente estava comentando como que o perfil do aluno da rede pública e o perfil do aluno da rede privada, como que ele se vinga de você. E uma coisa interessante que nós percebemos, olha só, gente, são essas nuances do comportamento e do comportamento social, que a gente vê que tem a ver com o modelo mental que foi provocado por esse grupo social que ele vive. Então, tem professor que tem carro bons, né? Mas quando o aluno da rede pública, que ele fala assim, eu dou aula lá no bairro tal, eu tratei de adquirir uma moto. Eu não vou com o meu carro para lá. Porque o aluno, quando ele não gosta do professor, tem relatos lá de professores que saíram com o carro todo arranhado. Eu não sei o que é ter um carro desse. Entendeu? Tanto faz. Já o aluno da rede particular, ele ia com aquele carro, lá, se ele vai com aquele carro na rede pública, o carro do professor é o tema da conversa na escola toda, lá na rede particular, e vai com aquele carro, de repente ele nota que aquele carro, quando ele chega na porta da escola, os alunos estão chegando, o pai às vezes chega com um carro melhor do que o carro dele, e se o professor não faz ou não é bem quisto pelo aluno, o poder dele não é de ir lá destruir o bem do outro. O poder dele é ir lá acabar com o trabalho do outro, porque ele acha que é ele que mantém o trabalho do outro. Eu que pago a mensalidade. Compreende? A diferença aí?
Deu para compreender a diferença aí, pessoal? Sim, professor. Sim. Sim. Então, dependendo do grupo social que eu vou ter modelo de comportamento, né? Por isso que a gente entende que muitas vezes o outro vai ser roubado. Vai ser roubado um tênis. Você vai dizer, gente, como é que pode um tênis? Né? Provocar isso tudo, a pessoa perde a vida. Eu tenho uma amiga professora que ela perdeu um filho em Vila Velha, nas férias, deve ter de um janeiro aí, de uns 7, 8 anos atrás. Foi trágico na época. Em Vila Velha, andando no calçadão à noite, foi ser assaltado, deu tênis, o filho revidou, levou um tiro. Daqui de Valadares. Né? Infelizmente. Bom, vamos lá. Então, só lembrando assim, a contextualização da vida, né? Quando fala no texto que vai fazer esse levantamento. E tem também, dentro desse mesmo texto, que aí foi um projeto social, né? Sobre a psicologia, o serviço social de psicologia no âmbito profissional, foi em Campina Grande, né? E o outro foi na Bahia, né? Já relacionado, não na área educacional, mas no uso de substâncias psicoativas, em Salvador, né? Em que o psicólogo trabalhava o aspecto comportamental e o assistente social trabalha os aspectos dos elementos sociais também econômicos, né, da realidade dessa população, né? O que leva a esse comportamento, características dessa comunidade, do que leva ao comportamento da dependência química, né, dentro desse grupo. Bom, 15 dias depois já eram 284. Tem alguém assistindo o Jornal Nacional aí? O governo acredita que até o fim do mês a doença terá se alastrado pelo estado todo. Quem chegou agora está vendo o Jornal Nacional. Ai, ai. Vamos lá, continuando. Bom, que perguntas que vocês, agora partindo para a parte final da nossa aula, que perguntas que vocês gostariam de fazer? No início, vocês fizeram perguntas daquilo que vocês leram, compartilhamos a visão que nós tivemos, né? Sobre o papel profissional, principalmente do assistente social, para quebrar um pouco do universo consensual da representação social que existe sobre o profissional de assistência social. Falamos agora as intervenções da descrição do texto. E agora eu gostaria de saber o que vocês gostariam de perguntar ou de pontuar a mais sobre o texto, pessoal. Professor Renato. Sim, Renato. Eu estava vendo a entrevista do Zema, onde ele fala que ele nomeou para os cargos, né, de secretaria as pessoas que realmente entendem das funções. Assim, o secretário de saúde agora é realmente um médico. Então, como isso é função do Estado, né? Talvez o erro não seria não nomear pessoas para ocupar esses cargos que estejam realmente ligados às funções. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Porque a gente vê que a grande maioria das pessoas não sabem, né, ou não tem conhecimento de qual que é a atuação, tanto do psicólogo ou do assistente social, e tem essa visão um pouco distorcida. E, às vezes, igual o senhor estava citando o caso da sua esposa, de que o prefeito foi contra a posição dela, né, por não ter um parecer técnico. O certo não seria sempre quem estivesse ocupando assim, os cargos, né, tanto no CRASE ou nos órgãos públicos, que fossem realmente pessoas qualificadas, né, com a formação? Ótima fala sua, Renato. Eu vou fazer um levantamento, vou falar aqui, né, e o Simon pode ficar à vontade para intervir na minha fala. É assim, né, vocês estão tendo a disciplina de História de Psicologia, né? Quando você pega a história do serviço social, quem normalmente era colocado para desenvolver esse papel politicamente sobre a ideia do assistente social, vou falar uma palavra que era de caridade. Caridade.
Quem exercia o papel político da caridade eram as esposas de prefeitos, esposas de governadores, esposas de presidentes, né? O que a esposa do presidente vai fazer? Um jantar beneficente? Caridade. E os assistentes sociais têm horror a isso. O papel do assistente social não é promover caridade, é promover justiça, em qualquer âmbito que isso aconteça. Oi? Pode falar, Simon? Eu falei assim, literalmente é nesse sentido mesmo. É difícil lutar contra esse preceito que existe entre serviço social e caridade, porque está enraizado. Está enraizado, né? Tanto é que o assistente social, ele é a pessoa cri-cri, mas boazinha, porque, né, ela vai ajudar as pessoas. Então, assim, a tecnicidade, né, esse é um critério que deve haver para todas as áreas. Não significa, minha percepção, que isso resolve totalmente o problema, mas você já tem um avanço muito grande se um prefeito não colocar a sua esposa, né, e não só a sua esposa, colocar um advogado na secretaria de assistente social, né, colocar uma pessoa, porque a pessoa foi diretor de um centro de convívio social. Possivelmente, essa pessoa tem uma experiência muito interessante. Isso já é um avanço. Existe uma luta muito grande dos assistentes sociais, porque existe a Secretaria de Assistência Social, basicamente em todas as cidades, e a maioria não é pautada. Porque, gente, a secretaria a gente tem que fazer uma análise crítica também, né? Assim, é uma secretaria que é responsável de atrair muitos fundos, de mostrar, e ela normalmente é utilizada como fonte de cabide eleitoral. E quando entrar, Renato, uma pessoa que quer fazer o trabalho correto, você acha que minha esposa foi ameaçada várias vezes de ser mandada embora, não? Ela fala, assim, eu tô falando assim da minha esposa, gente, porque quando aqui em casa, às vezes a gente faz churrasco do pessoal das equipes de trabalho dela, os lugares onde ela já trabalhou, chamam-se a minha. Aí eu falo, gente, vocês dão muita corda para essa mulher. Eu falo brincando, né? Aí, assim, é muito interessante eu ver as colegas dela, e quando eu estou falando colegas de várias áreas, assim, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, né, médicos, enfermeiros, dos lugares que ela já trabalhou, falando assim, Léo, você não tem ideia, porque a Franciele, todo mundo que eu conheço fala, ela tem uma visão, mas o que ela fala que fez muito ela crescer, assim, quando ela formou o Simon, ela fez o concurso de Valadares e passou. Ela fez, quando ela formou em 2004, eu acho. Ela fez o concurso de Valadares e passou. Só que aí, ela fez um processo seletivo lá em Pimenta, para assistente social, no sul de Minas. Aí, o salário era melhor, ela foi. Então, ela fala assim, meu bem, o que aconteceu comigo? E aí, isso não é do assistente social, pessoal. Ouça isso, e eu também falo da minha experiência própria. O que eu acho que me diferenciou muito é o conhecimento e como você articula o seu conhecimento. O que me levou muito para dentro de sala de aula como professor. Essa questão da articulação do conhecimento. Quando as pessoas conseguem ver que você consegue traduzir esse conhecimento. Ela estava assim, eu morava sozinha. Eu comecei como assistente social na prefeitura de Pimenta. Aí a secretária foi mandada embora. A própria equipe chamou o prefeito, eu não fui atrás, porque eu nunca fui atrás disso, e indicou o meu nome para a secretária, eu recebi o convite. Então, eu fui estudando, eu morava sozinha, o que me cabia? Eu não ficava atrás de namorado. O que eu ia fazer em casa? Quando eu chegava, eu ia ler, eu ia entender, porque no outro dia eu tinha reuniões para conduzir, eu tinha que mostrar os indicadores, eu tinha que mostrar qual que era o caminho, e eu apanhei demais da conta, mas de Pimenta depois eu recebi, aí meu salário melhorou, que eu fui para a secretária, outra cidade me chamou também, que estava terminando já o ano eleitoral, eu queria voltar mais para perto de Governador Valadares, para minha família, porque era quase mais de 24 horas de viagem até lá, e ela é a única filha, né, e tem só mais um irmão, e ela foi voltando até que aqui em Valadares ela teve o posto de gerência em programas sociais,
em determinado ano, aqui na cidade. E todos os partidos políticos, né, de todos, esquerda ou direita, normalmente vão atrás dela para elaboração de planejamento estratégico e tudo mais, mas ela ultimamente está fugindo muito dessa questão de levantar bandeira de partido, sabe? E também como professora, docente da universidade, e isso, então, assim, eu cresci muito. E voltando aí, isso assim, o conhecimento vai diferenciar a intervenção de qualquer profissional, de um médico. Por que um médico chega, você vai no médico e fala uma coisa, você fez todo o procedimento, não resolveu nada, mas depois o outro fala assim, vai no médico tal, a consulta é cara, mas vai nele. Você chega lá e paga e fala, ó, faz isso, isso, você faz, mudou. Você não tem refluxo mais, não precisou fazer cirurgia. Você vai no psicólogo, o psicólogo, assim, teve um dia que eu estava na reunião de professores, eu falei assim, gente, eu tenho medo, assim, não é necessariamente só nossos alunos, que eu já dei aula em outros cursos de psicologia, mas tem aluno que acha que, assim, ele vai formar e ele virou psicólogo. No outro dia. E não é assim. Eu separo todo dia 1 hora de leitura. Eu preciso. E eu sei que eu vou ter que, enquanto eu estiver com clínica, fora minha preparação de aula, eu estou falando de leitura como clínica, de livros, para eu subsidiar, porque senão você fica patinando nos seus casos clínicos. E eu não quero ser referência como profissional que não intervém da maneira adequada, que não faz os procedimentos adequados, que não é um bom terapeuta. Compreende? Então, o ideal é isso. E, historicamente, na área de serviço social, no Brasil, tem uma política de pessoas que trabalham com caridade ser colocado para destacar por causa da imagem que essas pessoas traduzem. Entendeu, Renato? E isso não é legal. Tem que ser, o ideal é que pessoas que compreendem como... Porque o assistente social ele tem que entender como que funciona o sistema educacional, o sistema de saúde, o SUS, o sistema previdenciário, o sistema... O SUAS, né, que é a base, que é o Sistema Único de Assistência Social. Ele vai ter que compreender de todos esses sistemas de políticas públicas do Brasil, de todas as áreas, porque quando chega dentro de determinada área, ele sabe compreender, né, qual que é a característica dessa vulnerabilidade, qual que é a necessidade e os caminhos que devem ser tomados para serem encaminhados. Entendeu? Então, assim, desde o advogado, ao médico, ao psicólogo, ao Ministério Público, e é um profissional, assim como hoje está tendo uma procura muito grande do psicólogo pelo Ministério Público, é um profissional também muito requerido dentro do Ministério Público. Conheço vários profissionais aqui em Valadares que fazem laudos do Ministério Público. Ótima fala, Renato. Amém. E aí, gente, quem mais quer fazer alguma pontuação? Gente bonita. Ô, Léo. Oi. Eu acho que não tem nem necessidade. Desculpa que eu não estou ouvindo. Sim. Você parou de falar? Eu cheguei para pertinho aqui para poder ouvir. Mais alguma fala? Oi, Léo. É agora Cássia. Eu ouvi. Oi, Cássia. Agora eu ouvi. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu acho que todas as perguntas, né, e o seu esclarecimento, acho que deu assim uma abertura, né, na nossa mente em relação realmente mais o serviço social, né, essa questão mesmo que eu tinha assim, da imagem do serviço social, que não só de caridade, né, mas é aquela pessoa que faz a intervenção, né,
Então, assim, eu acho que está completa, a sua aula está excelente, entendeu? Assim, em relação, amei, porque tinha as coisas assim que a questão do Renato mesmo ter falado, né? Ter que ter as pessoas certas, né, para lugares, né, para ocupar esses lugares. E a gente muitas vezes, às vezes, não vê isso, né? Não vê esse profissional. Eu tô amando. Obrigada, tá? Foi muito bom. Que bom, fico feliz que você tenha gostado. Muito bom. Tá joia, então. Ok, Cássia, que bom. Alguém mais quer comentar, pessoal? A gente está partindo para o final da nossa aula, já são 9 horas, né? E acredito que nós tenhamos conseguido contemplar aí a proposta, né, do texto e tudo mais. Eu vou, na próxima aula, pessoal, nós vamos trabalhar o texto da psicologia aplicada à saúde, uma atuação na estratégia da saúde da família em Londrina, né? Então, a gente vai pegar um caso, veja que, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando agora a profissão, a atuação profissional. Estou pegando casos práticos para vocês, para a gente ter uma ideia como é que esses profissionais trabalham juntos, como nós trabalhamos junto com a interface com outros profissionais. Eu já dei o nome assim, porque eu sei que o grupo de vocês, de uma hora para outra, já vai achar lá no Google o texto e vai postar para todo mundo, né, Tati? Já tô com ele aqui na mão. Ai, maravilha. É da Natália Moreira Soares e da Meire Eiras de Barros Pinto. Espera aí, deixa eu conferir. Deixa eu abrir ele aqui para eu dar o Universidade Estadual de Londrina. Representação do serviço social aplicada à saúde. Deixa eu só abrir aqui, que eu já dou o ok, que eu já sei que vocês vão disponibilizar, e é isso mesmo, maravilha, coisa linda. Manda pra gente, Tati. Abre. Para a gente não... Interfaces da psicologia aplicada à saúde, atuação da psicologia na estratégia saúde da família em Londrina. Deve ser ele mesmo, dificilmente vai ter um texto. Só quero conferir o nome. Qual que é o nome das duas profissionais? Natália Moreira Soares. Isso aí. E Meire Eiras de Barro Pinto. Vou botar lá. Isso aí. Eu vou colocar ainda lá, né, no portal, mas já estão aí. Beleza. Maravilha. É esse texto aí que a gente vai trabalhar. De novo, vocês vão elaborar 5 perguntas. Tá? E na próxima aula eu vou selecionar, eu estou anotando o nome de todo mundo. Tá? Eu tenho que fazer relatório toda a aula da presença de vocês. Quem está presente. Para eu vou fazer uma pergunta igual eu fiz hoje. Tá ok, pessoal? Ô, Léo, okay. Mas aí você sabe quem fez, né? Quem está aqui, quem fez, é isso? Você está pontuando? Está aqui. Por enquanto, ainda não falei de ponto. Não, eu estou falando assim, não, digo pontuando assim, você está registrando... você sabe quem está aqui. Por exemplo, eu fiz, não fui chamada para falar minhas perguntas. Mas tu sabe que eu estou aqui, não é isso? Isso. É um sorteio, né? Então, assim, mas meu objetivo principal é fazer vocês lerem e aproveitar isso de alguma forma. Tá ok, pessoal? Espera aí só um pouquinho, Maria, papai vai te ajudar. Tá ok, pessoal? Ok. Então tá, jóia. Então, boa noite para vocês. Vou ficar com saudade até semana que vem para vocês. Boa noite. Lucas, esperando para ver vocês. Obrigada, Léo. Nada, querido. Boa noite, Léo. Obrigada. Boa noite. Até mais. Nada.